A Guerra de Troia, antes de ser um poema, é um problema histórico concreto. A expressão não nasce como nome oficial de um conflito documentado, mas como um rótulo tardio que tenta condensar uma crise prolongada no mundo do mar Egeu durante o fim da Idade do Bronze. Quando se remove a camada literária, o que resta não é uma batalha isolada, mas um conjunto de sinais materiais que apontam para a instabilidade, violência organizada e ruptura econômica em torno de uma cidade estrategicamente posicionada. A pergunta central não é se Aquiles existiu exatamente como descrito, mas por que tantas gerações insistiram em lembrar Troia como o palco de uma guerra total. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. O primeiro dado verificável é geográfico. A cidade identificada como Troia ocupa uma colina que controla o acesso entre rotas marítimas e corredores terrestres que ligam o mar Egeu a regiões do interior da Anatólia. Quem domina esse ponto não controla apenas um porto, mas o fluxo de mercadorias, pessoas e informação. Em um mundo onde o transporte depende majoritariamente de navios costeiros e caravanas terrestres, essa posição transforma a cidade em um gargalo econômico. Não se trata de uma fortaleza isolada, mas de um nó em uma rede. Esse dado, por si só, já explica por que Troia acumula riqueza suficiente para investir em muralhas maciças, infraestrutura urbana e defesa contínua ao longo de gerações. O segundo dado é arqueológico. O sítio de Troia revela múltiplas camadas de ocupação, destruição e reconstrução. Isso indica que a cidade não foi destruída uma única vez e abandonada para sempre, mas sofreu impactos repetidos, seguidos de tentativas de recuperação. Em algumas dessas camadas, aparecem sinais claros de violência, muros colapsados, indícios de incêndio, objetos quebrados deixados no lugar, restos humanos em contextos que não correspondem a enterros formais. Esses vestígios não contam uma história literária, mas confirmam que a cidade enfrentou episódios de ataque e crises suficientemente graves para interromper a vida normal. A repetição dessas camadas sugere que a violência não foi acidental nem pontual. O terceiro dado é regional. No mesmo período em que Troia apresenta sinais de destruição, outras regiões do Mediterrâneo Oriental também entram em colapso. Palácios micênicos são abandonados ou incendiados. Sistemas administrativos deixam de funcionar. Rotas comerciais desaparecem e a escrita usada para controle econômico cai em desuso por gerações. Isso indica que qualquer conflito envolvendo Troia não ocorre no vácuo, mas dentro de uma crise sistêmica maior. A guerra, nesse contexto, não é uma exceção, mas um sintoma de um mundo que começa a falhar em manter suas próprias engrenagens. O quarto dado é econômico. O mundo do fim da Idade do Bronze depende de redes longas e frágeis para a obtenção de metais, especialmente o bronze, que exige cobre e estanho vindos de regiões diferentes. Quando uma cidade controla um ponto estratégico dessas rotas, ela se torna tanto um parceiro indispensável quanto um obstáculo perigoso. Qualquer tentativa de contornar, pressionar ou eliminar esse obstáculo pode assumir forma militar. A guerra, nesse cenário, não nasce do acaso nem de paixões individuais, mas da tentativa de reorganizar fluxos de riqueza em um sistema à beira do colapso. O quinto dado é memorial. Mesmo após a destruição de palácios e o desaparecimento de registros administrativos, a memória da guerra sobrevive de forma oral. Isso só acontece quando um evento é grande o suficiente para explicar perdas profundas. Histórias de heróis, traições e cidades queimadas funcionam como ferramentas de transmissão de trauma coletivo. Elas preservam a lembrança de uma ruptura tão grave que redefiniu linhagens, deslocou populações e alterou o equilíbrio de poder regional. O nome Guerra de Troia passa a designar não apenas um conflito, mas o fim de uma ordem antiga. Assim, o que sobra como evidência não é uma narrativa fechada, mas um conjunto coerente de fatos observáveis. Uma cidade estrategicamente posicionada, rica e fortificada. Sinais arqueológicos de destruição violenta.
colapso simultâneo de sistemas políticos ao redor, dependência extrema de redes comerciais frágeis e uma tradição oral persistente que insiste em transformar essa crise em mito fundador. A Guerra de Troia, nesse nível, deixa de ser uma lenda heróica e passa a ser o nome simbólico de uma guerra possível, longa e devastadora, inscrita no próprio tecido material do fim da Idade do Bronze. Antes de qualquer expedição armada, o mundo do mar Egeu funciona como um tabuleiro econômico de alta tensão. No fim da Idade do Bronze, cidades não sobrevivem isoladas. Elas dependem de rotas marítimas costeiras, de corredores terrestres vigiados e de acordos frágeis que garantem a circulação de mercadorias essenciais. O bronze, material central para armas, ferramentas e prestígio, exige dois componentes que raramente coexistem no mesmo território. O cobre é relativamente mais acessível, mas o estanho é escasso e distante. Essa dependência cria cadeias longas, caras e vulneráveis. Qualquer cidade capaz de interferir nesses fluxos ganha poder desproporcional, e Troia se encontra exatamente nesse ponto de interferência. O mar Egeu não é um espaço vazio entre terras, mas uma via congestionada por navios de pequeno e médio porte que navegam seguindo a costa, parando com frequência para água, comida e reparos. Cada parada é uma oportunidade de taxação, proteção ou bloqueio. Cidades portuárias lucram cobrando acesso, oferecendo abrigo e garantindo segurança contra a pirataria. Quando uma cidade controla a passagem entre o Egeu e regiões mais ao norte e mais ao leste, ela passa a mediar não apenas comércio, mas relações políticas. Troia, ao dominar esse gargalo, não precisa conquistar ninguém para ser temida, basta existir como obstáculo potencial. Do lado ocidental do mar, os reinos micênicos operam a partir de palácios que concentram recursos, mão de obra e autoridade. Esses centros precisam manter oficinas funcionando, alimentar especialistas e sustentar elites guerreiras. Para isso, dependem de entradas constantes de metal, madeira de qualidade, couro e outros insumos. Quando essas entradas ficam ameaçadas, a pressão interna cresce. Chefes locais exigem ação. Artesãos perdem trabalho. Guerreiros ficam ociosos e perigosos. Uma expedição externa passa a ser vista como solução para restaurar fluxo e prestígio, mesmo que o custo seja alto. Nesse tabuleiro, a guerra não começa com um ataque direto, mas com pequenas fricções, taxas elevadas, apreensão de carga, retaliações pontuais, apoio a rivais regionais. Cada incidente testa limites e revela intenções. Se uma cidade como Troia decide reforçar muralhas e controlar acesso, ela envia um sinal claro de autonomia e força. Se reinos micênicos respondem ampliando frota e alianças, o conflito deixa de ser comercial e passa a ser militar. A escalada não precisa ser planejada desde o início. Ela emerge da soma de decisões racionais tomadas em um sistema instável. O preço do bronze, nesse contexto, não é apenas monetário, é político e social. Armas de bronze exigem manutenção constante, substituição e reciclagem. Oficinas precisam de metal em quantidade previsível. Quando o suprimento falha, a capacidade militar cai rapidamente. Isso cria incentivos para atacar a fonte do problema em vez de negociar indefinidamente. Um cerco bem-sucedido, mesmo que demorado, pode eliminar um intermediário e redistribuir rotas a favor do vencedor. A guerra se torna, assim, uma tentativa extrema de redesenhar o mapa econômico. Ao observar esse tabuleiro, fica claro que a chamada Guerra de Troia não precisa de um motivo romântico para ser plausível. A simples existência de uma cidade rica, fortificada e estrategicamente posicionada em um sistema dependente de fluxos frágeis já é suficiente para gerar conflito prolongado. Quando múltiplas potências regionais enfrentam escassez, pressão interna e competição por prestígio, a guerra deixa de ser exceção e passa a ser uma ferramenta. É nesse ambiente que Troia se transforma de cidade próspera em alvo inevitável, não por acaso, mas por função estrutural dentro do mundo do bronze. Quando os poemas falam em aqueus, eles comprimem em uma palavra um conjunto de reinos distintos, unidos menos por identidade comum e mais por conveniência operacional.
O mundo micênico do fim da Idade do Bronze não é um estado unificado, mas uma constelação de centros palaciais que competem entre si enquanto dependem uns dos outros. Cada palácio governa um território limitado, extrai excedentes agrícolas, controla oficinas especializadas e mantém um núcleo guerreiro cuja lealdade precisa ser constantemente alimentada por prestígio, pagamento e oportunidade de saque. A guerra externa nesse sistema não é apenas defesa, é uma engrenagem de manutenção interna. Esses palácios funcionam como máquinas administrativas. Registros em tábuas de argila mostram distribuição de grãos, lã, armas e trabalho. Nada disso é espontâneo. Para manter a estrutura, o governante precisa garantir que o fluxo de recursos não se interrompa. Quando colheitas falham, rotas comerciais sofrem pressão ou artesãos ficam sem insumo, a estabilidade interna entra em risco. Chefes locais começam a questionar a autoridade, guerreiros perdem ocupação e a violência interna se torna possibilidade real. Uma expedição além-mar oferece saída, desloca tensão para fora, promete espólio e reafirma liderança. A figura do rei micênico não é a de um monarca absoluto moderno. Ele atua como coordenador de alianças, distribuidor de recursos e árbitro entre elites concorrentes. Seu poder depende de sucesso visível. Uma campanha bem-sucedida aumenta a capacidade de cobrança e obediência. Uma campanha fracassada enfraquece o centro e fortalece rivais. Isso explica por que coalizões se formam mesmo entre reinos desconfiados. Participar de uma grande expedição reduz o risco de isolamento político e permite dividir custos e ganhos. Ficar de fora pode significar perder acesso a espólio, prestígio e futuras alianças. Nesse contexto, a ideia de uma liderança suprema surge mais como necessidade prática do que como consenso duradouro. Um comandante precisa organizar frota, decidir alvos, arbitrar disputas e manter a coesão. Mas essa autoridade é sempre negociada e frágil. Cada líder traz seu próprio contingente, seus próprios interesses e sua própria expectativa de recompensa. Qualquer percepção de injustiça na distribuição de ganhos pode gerar ruptura imediata. A poesia transforma isso em drama pessoal. A história reconhece como problema estrutural de coalizões armadas. Os aqueus, portanto, não marcham como um povo unido por destino comum, mas como participantes de um projeto arriscado que promete resolver problemas internos por meio de vitória externa. Troia surge como alvo adequado porque concentra riqueza, controla rotas e simboliza resistência a essa reorganização desejada do tabuleiro regional. Atacar uma cidade assim não é apenas destruir um inimigo, é enviar mensagem a todo o sistema de que a coalizão é capaz de impor nova ordem. Ao entender como os reinos micênicos funcionam, a guerra deixa de parecer capricho heróico e passa a ser consequência previsível de um modelo político baseado em extração, prestígio e competição permanente. A expedição contra Troia nesse cenário aparece menos como exceção lendária e mais como culminação lógica de pressões acumuladas dentro de um mundo palacial que já operava no limite de sua própria sustentabilidade. Para entender a Guerra de Troia como evento histórico possível, é preciso abandonar a imagem de uma cidade única e imutável e aceitar uma realidade mais complexa. Troia é uma sequência de cidades erguidas, destruídas e reconstruídas no mesmo ponto estratégico ao longo de séculos. O sítio arqueológico revela camadas sobrepostas que correspondem a fases distintas de ocupação, cada uma com características próprias de urbanismo, defesa e organização social. Essa repetição não é sinal de acaso, mas de insistência. O lugar é valioso demais para ser abandonado definitivamente, mesmo após episódios de destruição severa. As muralhas são o elemento mais eloquente dessa insistência. Em algumas fases, Troia investe em fortificações maciças, com muros espessos, torres e portões controlados, capazes de resistir a ataques prolongados. Esse tipo de construção exige planejamento, mão de obra especializada e recursos contínuos. Nenhuma comunidade faz esse investimento sem expectativa real de ameaça. As muralhas indicam que a cidade se percebe como alvo potencial
e que sua riqueza justifica a defesa. Elas também indicam que qualquer ataque bem-sucedido exigiria mais do que uma escaramuça rápida. Exigiria cerco, paciência e coordenação. O problema das datas surge exatamente aqui. Diferentes camadas mostram sinais de destruição que poderiam corresponder a conflitos distintos. Algumas apresentam evidências de incêndio generalizado, outras sugerem colapso estrutural, possivelmente associado a terremotos seguidos de abandono ou reconstrução apressada. Em certos níveis, encontram-se objetos deixados para trás, indicando fuga súbita. Em outros, há sinais de reorganização gradual. A tentação de escolher uma única camada e chamá-la de a Troia da guerra simplifica um processo que, na prática, pode ter envolvido décadas de tensão e múltiplos episódios violentos. Do ponto de vista histórico, isso não enfraquece a plausibilidade da guerra, ao contrário, a fortalece. Em um mundo de redes frágeis e conflitos recorrentes, uma cidade estratégica pode ser atacada mais de uma vez, por razões semelhantes, por coalizões diferentes ou até pelos mesmos inimigos em campanhas separadas. A memória coletiva tende a fundir esses episódios em uma única narrativa coerente. O que a arqueologia mostra como sequência de crises, a tradição oral transforma em uma grande guerra. Outro dado crucial é a relação entre destruição e reconstrução. Em algumas fases, Troia não apenas se recupera, mas se reorganiza com novas prioridades defensivas. Isso sugere aprendizado a partir do conflito. Portões são redesenhados, áreas internas reorganizadas e a densidade urbana ajustada. Cada reconstrução carrega a marca de ameaças anteriores. A cidade não vive em paz inocente, vive em estado de alerta prolongado, o que reforça a ideia de que sua posição a coloca em rota constante de interesses externos. Assim, Troia como cidade-fortaleza não é cenário de lenda, mas produto de um ambiente hostil e competitivo. Suas camadas contam uma história silenciosa de riqueza disputada, ataques recorrentes e resistência persistente. O problema das datas não elimina a guerra. Ele revela que o conflito pode ter sido mais longo, mais fragmentado e mais complexo do que qualquer poema poderia narrar de forma direta, condensando em mito o que foi, no mundo real, uma sucessão de choques em torno de um ponto que ninguém podia ignorar. Quando a tradição oral escolhe explicar a Guerra de Troia por meio do rapto de Helena, ela não está oferecendo um relato factual no sentido moderno, mas um mecanismo narrativo socialmente funcional. Em sociedades do fim da Idade do Bronze, casamento não é questão privada. É contrato político, transferência de riqueza e aliança entre casas dominantes. A quebra desse contrato não gera apenas ofensa moral, mas desequilíbrio material e ameaça direta à ordem estabelecida. Ao colocar uma mulher no centro da causa, o mito traduz em termos humanos um conflito que, em sua base, envolve poder, prestígio e controle de recursos. A hospitalidade, nesse contexto, é regra estrutural de sobrevivência. Viagens são longas, perigosas e dependem da acolhida de comunidades intermediárias. Receber um visitante cria obrigação mútua, e violar essa obrigação equivale a declarar hostilidade aberta. O rapto dentro de um espaço de hospitalidade funciona, portanto, como o crime máximo. Quebra a confiança, humilha a casa anfitriã e expõe fragilidade política. Essa lógica torna o pretexto inteligível e aceitável para uma campanha armada. A guerra deixa de parecer pilhagem e passa a ser restauração de honra e ordem. Do ponto de vista operacional, um pretexto moral é essencial para mobilizar coalizões amplas. Convencer múltiplos líderes a investir recursos e homens em uma expedição distante exige uma narrativa simples, capaz de justificar perdas prolongadas. Disputas por rotas comerciais, tributos e controle logístico são abstratas demais para esse fim. Uma ofensa pessoal, associada a laços familiares e juramentos, oferece clareza imediata. Cada participante pode enquadrar sua ação como dever, não como interesse. Esse tipo de narrativa também protege a liderança de críticas internas. Quando a guerra é apresentada como resposta a uma violação intolerável, questionar a campanha
equivale a questionar valores fundamentais da comunidade. A escolha do rapto como causa desloca o foco do cálculo econômico para o campo da obrigação moral, reduzindo o espaço para a oposição aberta. O mito, nesse sentido, não esconde a política. Ele a torna operacionalmente viável. Nada disso exige que o episódio tenha ocorrido exatamente como contado. O que importa é sua plausibilidade cultural. Em um mundo onde alianças matrimoniais sustentam equilíbrios frágeis, a violação de um acordo desse tipo pode, de fato, desencadear conflitos reais. A tradição oral preserva essa lógica, ao invés de preservar detalhes verificáveis. Ela explica por que uma guerra poderia ser aceita, prolongada e lembrada, mesmo quando seus custos se tornam devastadores. Assim, o rapto de Helena funciona menos como causa literal e mais como chave de leitura. Ele fornece à memória coletiva uma razão compreensível para um conflito que, em termos materiais, nasce de disputas estruturais profundas. A guerra se legitima não apenas pela espada, mas pela história que a acompanha. E é essa história que permite transformar uma campanha violenta em fundamento duradouro de identidade e lembrança. Uma guerra além-mar no fim da Idade do Bronze não começa com combate, começa com preparação. Antes que qualquer lança seja erguida, existe um cálculo frio de recursos, tempo e risco. Montar uma expedição contra uma cidade como Troia exige uma capacidade logística que apenas centros palaciais bem organizados conseguem sustentar. Madeira precisa ser cortada em quantidade suficiente para cascos, remos e mastros. Cordas, velas e resina para vedação exigem especialistas. Ferramentas precisam ser produzidas e mantidas. Cada navio representa meses de trabalho acumulado antes mesmo de tocar a água. O fator humano é ainda mais pesado. Remadores, guerreiros e oficiais precisam ser recrutados, alimentados e mantidos sob comando. Nenhum deles pode produzir comida enquanto está embarcado. Isso significa que o excedente agrícola precisa ser extraído das comunidades locais antes da partida. Grãos são secos, carnes salgadas, água armazenada em recipientes frágeis. Cada homem consome diariamente o que dezenas de camponeses produziram ao longo de meses. Uma expedição longa não pesa apenas sobre o inimigo, mas sobre a própria base que a sustenta. A travessia em si é uma operação delicada. Navios costeiros não foram feitos para longas viagens em mar aberto. Eles dependem de paradas frequentes para reabastecimento e reparos. Cada parada expõe a frota a ataques, deserções e atrasos. Tempestades podem dispersar embarcações, quebrar mastros e destruir semanas de planejamento em poucas horas. Mesmo chegar inteiro ao destino já é uma vitória logística, não um detalhe narrativo. Ao alcançar a região de Troia, a guerra entra em nova fase. Se a cidade resiste atrás de muralhas, o atacante precisa sustentar um acampamento por tempo indeterminado. Isso exige controle da praia, defesa constante dos navios e acesso contínuo a suprimentos. Parte desses recursos pode ser obtida por pilhagem nas redondezas, mas isso amplia o conflito e cria novos inimigos. Outra parte precisa vir de casa, mantendo uma linha de suprimento longa e vulnerável. Cada atraso, cada perda de navio, cada colheita ruim do outro lado do mar ameaça dissolver a coalizão. O custo real da guerra aparece aqui com clareza. Não é apenas o número de mortos em combate, mas o desgaste acumulado de um sistema inteiro. Oficinas deixam de produzir bens civis para produzir armas. Campos ficam sem braços. Tensões internas crescem à medida que a promessa de vitória demora a se cumprir. Uma expedição prolongada exige resultados visíveis para justificar sua continuidade. Sem saque, sem avanço ou sem sinal de colapso inimigo, a pressão por retirada aumenta. Nesse cenário, a duração lendária da guerra deixa de parecer exagero poético e passa a ser expressão simbólica de um impasse logístico. Um cerco que não se resolve rapidamente se transforma em luta de resistência entre sistemas frágeis. Cada dia adicional corrói a capacidade de ambos os lados. A guerra contra Troia, entendida dessa forma, não é uma sequência contínua de batalhas heróicas, mas uma operação cara, lenta e exaustiva,
sustentada enquanto houver recursos suficientes para manter homens longe de casa e ainda acreditar que o custo valerá a pena. Quando a expedição já está instalada e a cidade não cai rapidamente, a guerra entra em sua fase mais longa e mais corrosiva. O cotidiano do cerco. Longe do campo de batalha idealizado, a maior parte do tempo é consumida por espera, vigilância e deterioração física. Homens vivem amontoados em acampamentos improvisados, expostos ao clima, com higiene precária e alimentação irregular. Ferimentos pequenos infeccionam, febres se espalham, parasitas se tornam comuns. A doença, mais do que a lâmina inimiga, começa a reduzir lentamente a força disponível. A escassez aparece de forma gradual, mas implacável. Alimentos estocados se deterioram. A água limpa se torna difícil de garantir e a pilhagem ao redor encontra limites rápidos. Cada expedição de saque amplia o território hostil e aumenta o risco de emboscadas. O cerco, que deveria pressionar a cidade, passa também a pressionar o acampamento atacante. O cálculo diário deixa de ser apenas militar e se torna biológico. Quantos homens ainda conseguem lutar? Quantos estão debilitados? Quantos precisam ser substituídos? Nesse ambiente, as alianças começam a sofrer. Chefes que trouxeram seus próprios contingentes avaliam constantemente o custo de permanecer. A promessa de espólio futuro perde força diante de perdas presentes. Discussões sobre prioridade de ataque, divisão de suprimentos e responsabilidade por fracassos tornam-se frequentes. Pequenas decisões administrativas ganham peso político desproporcional. Uma distribuição percebida como injusta pode gerar ressentimento duradouro. A coalizão formada por necessidade começa a revelar suas fissuras. Do lado de dentro das muralhas, o efeito é semelhante, embora espelhado. A cidade cercada raciona alimentos, controla saídas, reprime dissidências e tenta manter a aparência de normalidade. A pressão recai sobre as elites, responsáveis por organizar defesa e sustento. Qualquer erro pode ser interpretado como traição ou incompetência. O medo constante corrói a confiança interna, enquanto a esperança de que o inimigo desista se alterna com o pânico de um colapso repentino. O cerco prolongado transforma a guerra em disputa de resistência psicológica e administrativa. Não vence quem luta melhor em um único dia, mas quem consegue manter sua estrutura funcional por mais tempo. A poesia preserva ecos desse desgaste em episódios de conflito entre líderes e decepções acumuladas. A história reconhece o padrão. Guerras longas raramente são decididas apenas por superioridade militar. Elas são decididas quando um dos lados perde a capacidade de sustentar a si mesmo. Nesse ponto, a Guerra de Troia deixa de ser apenas confronto entre atacantes e defensores e se torna um teste brutal de sistemas políticos frágeis. Cada dia de cerco aumenta a probabilidade de erro, ruptura ou decisão desesperada. O conflito continua não porque seja eficiente, mas porque recuar pode ser tão destrutivo quanto avançar. Em uma coalizão armada do fim da Idade do Bronze, prestígio não é vaidade, é ferramenta de comando. Guerreiros de elite não obedecem apenas por coerção. Obedecem porque sua posição pública, seus bens e sua honra dependem do reconhecimento contínuo de seu valor. A chamada ira de Aquiles preserva em forma literária um problema administrativo recorrente. Quem controla a distribuição do espólio controla a hierarquia. Quando essa distribuição é percebida como injusta, a cadeia de comando entra em colapso funcional. O espólio cumpre funções concretas. Ele paga serviços, recompensa risco, sustenta seguidores e sinaliza status. Um líder que retira bens de um guerreiro de elite não está apenas tomando objetos. Está rebaixando sua capacidade de manter homens leais. Isso produz efeito imediato no campo. Grupos deixam de avançar, posições ficam descobertas e a disposição para arriscar a vida diminui. A recusa em lutar não é birra pessoal. É estratégia de pressão dentro de um sistema que reconhece valor público como moeda. A liderança suprema, por sua vez, enfrenta um dilema estrutural. Precisa manter disciplina e centralizar decisões, mas depende do desempenho daqueles que também são líderes locais. Qualquer gesto que pareça arbitrariedade
fragiliza a autoridade geral. Em campanhas longas, esse equilíbrio se torna ainda mais delicado, porque os custos já pagos amplificam a sensibilidade a perdas simbólicas. A cada dia sem vitória decisiva, a tolerância à humilhação diminui. O efeito operacional da retirada de um combatente-chave é mensurável. Menos incursões bem-sucedidas, menor pressão sobre a cidade, maior exposição do acampamento. O inimigo percebe a mudança e ajusta sua defesa. A poesia registra isso como mudança de humor dos deuses. A história reconhece como alteração na correlação de forças causada por decisão interna. Um conflito externo pode ser perdido por falhas de gestão antes que qualquer muralha seja superada. Ao preservar a ira como núcleo narrativo, a tradição oral guarda uma lição prática. Coalizões fracassam quando o comando não consegue alinhar distribuição de recursos com expectativas de status. A Guerra de Troia, nesse ponto, revela-se menos como duelo de heróis, e mais como estudo de limites do poder central em sociedades onde liderança depende de reconhecimento contínuo. O conflito avança não apenas contra a cidade cercada, mas contra a própria capacidade dos atacantes de permanecerem unidos sob pressão prolongada. Defender uma cidade cercada no fim da Idade do Bronze é uma operação contínua de engenharia, disciplina e controle social. A figura de Heitor, quando lida fora do heroísmo poético, representa o papel mais difícil da guerra: manter a coesão interna enquanto os recursos diminuem e o medo se espalha. A defesa não depende apenas de bravura individual, mas de rotinas rígidas. Vigias precisam cobrir turnos longos, portões exigem controle estrito, muralhas demandam reparos constantes após cada tentativa de aproximação inimiga. Cada falha mínima pode abrir caminho para um colapso irreversível. A cidade fortificada vive sob cálculo permanente. Saídas para escaramuças precisam ser avaliadas com precisão, porque cada homem perdido enfraquece a defesa futura. Arremessos de projéteis, uso de pedras, lanças e flechas consomem estoques que não são facilmente repostos durante um cerco. O comandante defensor precisa decidir quando gastar recursos para ganhar tempo e quando economizar para resistir a uma possível escalada. A guerra se transforma em administração do risco. Dentro das muralhas, a política interna é tão perigosa quanto o inimigo externo. A escassez pressiona famílias, amplia tensões e cria espaço para acusações de traição ou incompetência. A elite dirigente precisa manter aparência de controle para evitar pânico, enquanto lida com disputas silenciosas por poder. Promessas de resistência e vitória funcionam como instrumentos de contenção social. Qualquer sinal de fraqueza pode acelerar deserções, sabotagem ou tentativa de negociação isolada. Os duelos e desafios registrados pela tradição podem ser compreendidos como tentativas de reduzir o desgaste estrutural. Ao transformar a guerra de cerco em confronto direto entre campeões, a defesa busca uma decisão rápida que poupe recursos e restaure moral. Mesmo quando não resolvem o conflito, esses episódios compram tempo, reforçam identidade coletiva e adiam fissuras internas. O custo é alto, mas o benefício potencial justifica o risco em um cenário de desgaste prolongado. Heitor, como eixo dessa defesa, carrega a responsabilidade de sustentar não apenas a linha de frente, mas a crença de que a cidade ainda é governável. Sua presença constante nas muralhas e no campo reforça a disciplina e retarda o colapso psicológico. A história preserva essa função porque ela é central em qualquer cerco bem documentado. Quando o defensor perde sua figura de coesão, a cidade deixa de resistir como corpo único e passa a se fragmentar em decisões individuais de sobrevivência. No fim da Idade do Bronze, a guerra é definida menos pela coragem e mais pelo limite imposto pelos materiais disponíveis. Armas e armaduras não são abundantes nem padronizadas. Elas representam investimento pesado de recursos escassos. O bronze, base da tecnologia militar, exige cobre e estanho em proporções específicas, ambos dependentes de rotas longas e instáveis. Cada espada, lança ou ponta de flecha carrega em si uma cadeia logística vulnerável. Quando essa cadeia se rompe, a capacidade de combate cai rapidamente
independentemente da disposição dos homens. A distinção entre elite e combatente comum aparece de forma clara no equipamento. Guerreiros de alto status possuem armaduras mais completas, capacetes elaborados e armas de melhor qualidade, muitas vezes reaproveitadas e transmitidas ao longo do tempo. O combatente comum depende de proteção mínima e armas mais simples, frequentemente improvisadas ou reparadas repetidas vezes. Essa desigualdade não é apenas social. Ela define táticas. A elite tende a lutar em posições onde sua proteção faz diferença, enquanto a massa sustenta o peso do confronto direto. As técnicas de combate refletem essas limitações. Cercos prolongados reduzem o uso de armamento pesado, que se desgasta rapidamente, e ampliam o papel de projéteis e ações defensivas. Escudos são fundamentais, não apenas para a proteção individual, mas para manter formação. Lanças permitem distância e economia de material, já que uma haste pode ser substituída com mais facilidade do que uma lâmina complexa. O combate corpo a corpo, exaltado na poesia, é caro e arriscado, reservado a momentos específicos. A manutenção é um fator decisivo. Lâminas precisam ser afiadas, amassados corrigidos, encaixes reforçados. Oficinas móveis ou improvisadas tornam-se essenciais em campanhas longas. Quando o metal começa a faltar, armas quebradas deixam de ser substituídas e passam a ser remendadas até o limite. Esse desgaste progressivo afeta a moral e a eficácia, criando pressão por decisões rápidas que evitem a completa exaustão do arsenal. Também surgem sinais de transição tecnológica. O ferro começa a aparecer de forma experimental, ainda inferior em consistência, mas atraente por depender de fontes mais acessíveis. Essa transição não resolve o problema imediato, mas indica que o sistema baseado exclusivamente no bronze está próximo do esgotamento. A guerra contra Troia ocorre nesse limiar, onde a tecnologia ainda sustenta grandes campanhas, mas já mostra sinais de fragilidade estrutural. Assim, o combate não é decidido apenas por estratégia ou bravura, mas pela capacidade de manter armas funcionais ao longo do tempo. A Guerra de Troia, observada por esse ângulo, expõe um mundo em que cada golpe consome recursos difíceis de repor, e cada dia adicional de conflito empurra o sistema militar para além de seus próprios limites materiais. Em guerras prolongadas do fim da Idade do Bronze, a religião não ocupa um espaço abstrato. Ela opera como tecnologia social aplicada à tomada de decisão sob risco extremo. Quando perdas se acumulam, recursos escasseiam e a previsibilidade desaparece, líderes precisam de mecanismos que organizem o medo coletivo e ofereçam justificativas aceitáveis para escolhas difíceis. Ritos, sacrifícios e presságios cumprem exatamente essa função. Eles transformam decisões humanas incertas em respostas a sinais interpretados, reduzindo a responsabilidade direta do comando e preservando a coesão interna. Nos acampamentos atacantes, a consulta a presságios serve para legitimar avanços, recuos e punições. Um sinal favorável autoriza risco. Um sinal negativo explica atraso sem admitir falha estratégica. Esse sistema protege a liderança de acusações diretas e cria linguagem comum para administrar frustração. Quando a campanha se arrasta, a pressão por sinais aumenta, porque os homens precisam acreditar que o sacrifício ainda faz sentido. A ausência de respostas claras intensifica conflitos internos, enquanto a interpretação de qualquer evento como presságio torna-se ferramenta de disputa política. Dentro da cidade cercada, a lógica é semelhante. Ritos públicos reforçam a ideia de proteção coletiva e punem desvios comportamentais que ameacem a ordem. Em momentos de escassez, a religião ajuda a justificar racionamentos e sacrifícios adicionais. Ela também oferece esperança controlada. A promessa de intervenção divina futura sustenta a resistência no presente. Esse mecanismo é particularmente eficaz quando a alternativa visível é a rendição ou o colapso interno. A poesia transforma essas práticas em disputas entre deuses com personalidades humanas. A história reconhece o padrão funcional.
crenças compartilhadas moldam comportamento, regulam disciplina e canalizam tensão. Em guerras longas, a fé não é acessório. É parte da infraestrutura do conflito. Ela mantém homens em posição quando a lógica material já sugeriria retirada e permite que sociedades suportem níveis de perda que, sem esse suporte simbólico, seriam politicamente insustentáveis. Assim, os deuses da Guerra de Troia não precisam ser entendidos como agentes sobrenaturais para serem historicamente relevantes. Eles operam como linguagem de poder, instrumento de comando e válvula psicológica em um sistema levado ao limite. Quando a guerra parece sem saída clara, a interpretação de sinais passa a decidir tanto quanto a lâmina ou a muralha, influenciando ações que moldam o destino de cidades inteiras. Nenhuma guerra prolongada do fim da Idade do Bronze permanece confinada a dois polos fixos. À medida que o cerco se estende, o conflito se espalha pelo entorno e redesenha o mapa político regional. Cidades menores, comunidades rurais e chefias intermediárias são forçadas a escolher lados ou a negociar sobrevivência dia após dia. Alianças não são firmadas apenas por afinidade, mas por cálculo imediato. Quem pode proteger colheitas, garantir rotas e punir desvios. Nesse ambiente, a lealdade é fluida e a mudança de posição é frequentemente uma estratégia de preservação, não um ato moral. Reféns cumprem papel central nesse equilíbrio instável. Entregar filhos, parentes ou membros da elite como garantia cria vínculos forçados e reduz a probabilidade de deserção aberta. Casamentos entre casas rivais funcionam como cola temporária, transformando inimigos potenciais em aliados condicionais. Essas práticas não eliminam o conflito. Elas o administram comprando tempo e reduzindo riscos enquanto o resultado maior ainda é incerto. A guerra contra Troia, nesse estágio, deixa de ser apenas um cerco e passa a ser uma reorganização forçada de relações em toda a região. A palavra traição, preservada pela tradição, costuma esconder escolhas racionais feitas sob pressão extrema. Uma cidade que abre portões, fornece suprimentos ou muda de lado pode estar respondendo à escassez imediata, ameaça interna ou promessa concreta de proteção futura. Em um sistema sem autoridade central estável, sobreviver muitas vezes significa abandonar compromissos anteriores. A moralização posterior dessas decisões reflete a perspectiva dos vencedores, não a complexidade do momento vivido. Do ponto de vista dos atacantes, impedir que aliados de Troia forneçam apoio é tão importante quanto atacar as muralhas. Incursões punitivas, demonstrações de força e negociações seletivas buscam isolar a cidade, transformando o cerco em sufocamento regional. Cada acordo fechado fora das muralhas enfraquece a capacidade de resistência interna e amplia o custo político de continuar lutando. A guerra, assim, opera em múltiplos níveis simultâneos: militar, econômico e diplomático. Ao observar esse processo, fica claro que a Guerra de Troia não pode ser entendida como duelo isolado entre heróis e cidades. Ela se manifesta como conflito em rede, no qual decisões tomadas longe do campo principal afetam diretamente o desfecho. Alianças formadas sob coação, reféns trocados como moeda e acusações de traição registram a realidade de um mundo em que a estabilidade já se perdeu e cada comunidade tenta atravessar a crise com o menor custo possível. Em guerras de cerco prolongadas, o colapso raramente começa com a queda das muralhas. Ele costuma surgir de uma ruptura súbita na linha de contenção. O episódio de Patroclo preserva exatamente esse mecanismo. Quando a pressão inimiga se intensifica, a ponto de ameaçar o acampamento atacante, a lógica do conflito se inverte. Quem cercava passa a se defender. A proximidade do inimigo aos navios não é detalhe narrativo, é sinal de perigo estratégico extremo. Perder embarcações significa perder retirada, suprimento e comunicação com a base. Nesse ponto, decisões arriscadas deixam de ser opção e passam a ser necessidade. O uso da armadura de um guerreiro de elite tem efeito concreto no campo. Armaduras identificam status e liderança. Vê-las em movimento altera percepção e comportamento. Para os defensores,
a visão de um comandante supostamente retornando ao combate pode gerar pânico momentâneo ou erro de avaliação. Para os atacantes, o gesto funciona como tentativa de restaurar moral e recuperar iniciativa sem resolver a crise política interna que afastou o verdadeiro líder. O risco é alto, porque a substituição simbólica não substitui a autoridade real por muito tempo. A escalada que se segue é típica de momentos críticos. A defesa, percebendo a oportunidade, avança com força total para explorar a fragilidade do inimigo. O combate se intensifica perto de pontos vitais, onde perdas têm efeito desproporcional. A morte de um comandante em contexto tão visível não é apenas perda humana, é golpe organizacional. Grupos perdem referência, cadeias de comando se confundem e a batalha deixa de seguir planos prévios. Do ponto de vista histórico, esse tipo de episódio marca mudança de fase. A guerra sai do impasse e entra em espiral de retaliação ampliada. A necessidade de vingança, de restauração de prestígio e de reafirmação de comando passa a orientar decisões que antes seriam consideradas imprudentes. A tradição oral fixa esse momento porque ele condensa em um único dia a transição entre desgaste controlado e conflito total. Assim, o episódio de Patroclo não precisa ser lido como tragédia individual, mas como registro funcional de como sistemas em tensão extrema respondem a ameaças existenciais. Quando o acampamento quase cai, a guerra deixa de ser administrada e passa a ser impulsionada por urgência, abrindo caminho para decisões que empurram ambos os lados para um desfecho inevitavelmente mais violento. Em qualquer cidade sitiada, a morte do principal defensor produz um efeito que vai muito além do campo de batalha. Heitor concentra funções que não são facilmente substituíveis: coordenação militar, mediação política interna e símbolo visível de resistência. Quando essa figura desaparece, a defesa não perde apenas um combatente experiente, perde o eixo que organiza decisões sob pressão contínua. O impacto é imediato e mensurável, tanto na moral quanto na eficiência operacional. A primeira consequência é a desorganização do comando. Ordens que antes fluíam por uma cadeia reconhecida passam a ser disputadas. Chefes secundários tentam assumir liderança, mas carecem do consenso necessário para impor decisões impopulares, como racionamentos mais severos ou saídas arriscadas. A defesa torna-se reativa, menos coordenada, e começa a responder aos movimentos inimigos em vez de antecipá-los. Em um cerco, essa mudança é crítica, porque reduz a capacidade de administrar tempo, o recurso mais valioso disponível. O efeito psicológico se espalha rapidamente pela população. A morte do defensor principal sinaliza que a cidade não é invulnerável. Rumores se multiplicam, acusações internas emergem e a confiança nas elites dirigentes enfraquece. Famílias começam a planejar fuga ou negociação individual, mesmo quando a política oficial ainda é resistir. Esse movimento silencioso corrói a coesão coletiva, tornando cada decisão futura mais difícil de implementar. Do lado atacante, a morte de Heitor altera o cálculo estratégico. A percepção de que a cidade perdeu sua âncora defensiva aumenta a disposição para assumir riscos maiores. Incursões tornam-se mais frequentes, testes de reação se intensificam e a pressão sobre pontos sensíveis das muralhas cresce. Ao mesmo tempo, a brutalidade pode aumentar não apenas por vingança, mas como tentativa deliberada de acelerar o colapso interno do inimigo. A tradição preserva episódios de luto, resgate de corpos e tréguas temporárias, porque esses momentos também têm função prática. Eles permitem reorganização mínima, substituição parcial de liderança e avaliação da nova correlação de forças. No entanto, mesmo com esses intervalos, a estrutura anterior não se recompõe. A cidade continua a resistir, mas o faz com recursos humanos e simbólicos reduzidos. Assim, a morte de Heitor representa um ponto de inflexão estrutural. A guerra não termina ali, mas passa a operar em outro ritmo, com maior probabilidade de decisões desesperadas e erros fatais. A defesa urbana, privada de seu principal organizador, entra em fase de vulnerabilidade acumulada
na qual cada dia adicional aumenta o risco de colapso súbito, independentemente da integridade aparente das muralhas. Quando uma guerra de cerco se estende além do ponto em que ambos os lados conseguem sustentar perdas de forma racional, o conflito entra em uma fase dominada pela fadiga decisória. Vigilância contínua consome atenção, rotinas se automatizam e a necessidade de acreditar em um fim próximo cresce. É nesse ambiente que táticas de engano se tornam viáveis. A tradição do cavalo preserva um princípio militar antigo. Cidades caem menos por força direta do que por falhas humanas acumuladas sob estresse prolongado. Do ponto de vista operacional, abrir portões é sempre o objetivo final de um cerco. As muralhas existem para impedir acesso controlado. O engano existe para contornar esse controle sem destruir a estrutura. Suborno de guardas, fingimento de retirada, oferta de presentes votivos, infiltração durante festividades ou ocultação de homens em estruturas aparentemente inofensivas são variações do mesmo método. Todas exploram o cansaço, a esperança e a pressão interna por normalidade. A engenharia do estratagema importa menos do que o contexto psicológico que o torna aceitável. Dentro da cidade, a tomada de decisão já está comprometida. A liderança perdeu figuras centrais, os estoques estão reduzidos e a população exige sinais de alívio. Qualquer evento que possa ser interpretado como confirmação do fim do cerco encontra terreno fértil. A vigilância se afrouxa, não por incompetência isolada, mas por exaustão coletiva. Turnos são encurtados, protocolos flexibilizados e exceções tornam-se regra. Em sistemas sob estresse extremo, o risco percebido diminui justamente quando o risco real aumenta. A abertura de portões, seja por engano deliberado ou por erro acumulado, transforma instantaneamente a natureza da guerra. O que era cerco externo vira combate interno, onde a defesa organizada perde vantagem. Ruas estreitas, depósitos concentrados e população civil ampliam o caos. Pequenos grupos bem coordenados podem causar dano desproporcional antes que qualquer resposta eficaz seja montada. O colapso não acontece porque a cidade não lutou bem, mas porque lutou por tempo demais. A tradição oral fixa esse momento como clímax, porque ele condensa em um único gesto o resultado de anos de desgaste. O cavalo não precisa ser lido como objeto literal para ser historicamente plausível. Ele representa a decisão errada tomada sob pressão máxima, a exceção concedida quando todas as regras já foram tensionadas ao limite. Em guerras longas, a vitória frequentemente chega não pela força superior, mas pelo erro inevitável de um sistema humano exaurido. Quando os portões cedem, a guerra muda de natureza em questão de horas. A queda de uma cidade fortificada no fim da Idade do Bronze não é um evento pontual, mas uma sequência rápida de colapsos administrativos, militares e sociais. A defesa organizada se desfaz porque seus pontos de controle deixam de existir. Guardas são dispersos, ordens contraditórias se espalham e a vantagem do defensor, que dependia de posições fixas, desaparece. A partir desse momento, a violência se torna descentralizada e imprevisível. O saque segue padrões reconhecíveis. Grupos armados avançam primeiro para áreas de armazenamento e edifícios de elite, onde se concentram metais, tecidos, armas e objetos de prestígio. Templos e residências de governantes são alvos prioritários não apenas por riqueza, mas por valor simbólico. O fogo se espalha rapidamente em construções dominadas por madeira, palha e tecidos, criando fumaça densa que desorienta e acelera o pânico. Incêndios não são apenas consequência da luta, são ferramenta deliberada para quebrar resistência e impedir reorganização defensiva. A população civil enfrenta escolhas extremas. Fugir exige conhecimento de rotas e coragem para atravessar zonas tomadas por inimigos. Esconder-se pode significar morte por asfixia, incêndio ou descoberta posterior. Muitos são capturados vivos, transformados em mão de obra forçada, redistribuídos como espólio entre vencedores. Famílias são separadas, linhagens locais interrompidas e a estrutura social que sustentava a cidade é dissolvida em poucas horas. Esse processo
deixa marcas profundas na memória coletiva muito além da contagem imediata de mortos. Do ponto de vista material, a queda produz evidências claras. Camadas de cinzas, paredes colapsadas pelo calor, objetos domésticos deixados no lugar e depósitos saqueados formam um registro arqueológico inequívoco de destruição súbita. A ausência de reconstrução imediata indica que a cidade perdeu não apenas edifícios, mas a capacidade administrativa de se reorganizar. Sem elites, sem excedente e sem segurança mínima, o local pode ser abandonado por gerações ou reocupado de forma muito mais modesta. Para os vencedores, o saque não encerra o conflito. Ele inaugura uma nova fase de risco. Homens dispersos carregando espólio tornam-se alvos fáceis, a disciplina se rompe e disputas internas pelo butim emergem rapidamente. Controlar a violência após a vitória é tão difícil quanto conduzi-la durante o cerco. A queda de Troia, entendida assim, não é apenas triunfo militar, mas destruição de um centro urbano cuja posição estratégica sustentava uma ordem regional inteira. Quando essa ordem cai, o vazio criado se espalha muito além das muralhas destruídas. A vitória fora de casa não garante estabilidade no retorno. No fim da Idade do Bronze, o caminho de volta é tão perigoso quanto a campanha que o precedeu. Frotas carregadas de espólio navegam mais pesadas, menos manobráveis e mais vulneráveis a mudanças repentinas do clima. Tempestades dispersam navios, forçam desembarques improvisados e destroem embarcações que não podem ser facilmente substituídas. Cada perda no retorno não é apenas humana, é a subtração direta do saque que justificava a guerra, reabrindo disputas que haviam sido temporariamente abafadas pela vitória comum. O saque, distribuído de forma desigual, torna-se foco imediato de tensão. Líderes que prometem recompensas precisam cumpri-las para preservar a autoridade, mas o volume disponível raramente satisfaz todas as expectativas criadas ao longo de anos. A competição por bens de prestígio reativa, rivalidades entre casas dominantes e chefes locais. Homens que sobreviveram ao cerco exigem reconhecimento proporcional ao risco assumido. Onde a distribuição falha, a obediência se fragiliza e a violência interna passa a ser opção concreta. Ao chegar aos palácios, os vencedores encontram sistemas exaustos. Campos ficaram sem braços, oficinas desviaram produção, reservas foram consumidas para sustentar a expedição. O retorno de guerreiros armados, acostumados à pilhagem, pressiona ainda mais uma economia debilitada. Exigir tributos adicionais para recompor estoques pode desencadear resistência aberta. O sucesso externo, paradoxalmente, expõe a fragilidade interna do modelo palacial, que dependia de equilíbrio delicado entre extração e redistribuição. Além disso, ausências prolongadas alteram o jogo político. Regentes temporários consolidam poder, alianças mudam e disputas de sucessão emergem. Um líder vitorioso pode voltar para encontrar sua base corroída por acordos feitos na sua ausência. A legitimidade construída na guerra precisa ser reconquistada na administração cotidiana, tarefa frequentemente mais difícil do que comandar um cerco. Rebeliões, assassinatos e deposições tornam-se plausíveis quando o fluxo de recursos não acompanha as expectativas. Nesse contexto, os relatos de retornos trágicos preservam uma realidade operacional. A guerra desloca o risco no tempo. O perigo não termina com a queda da cidade inimiga. Ele se acumula e retorna na forma de instabilidade política, econômica e social. A Guerra de Troia, vista por esse ângulo, não encerra um ciclo com vitória clara, mas inaugura uma fase de vulnerabilidade que testa a sobrevivência dos próprios vencedores. O desfecho da Guerra de Troia não pode ser isolado de um fenômeno mais amplo que atravessa o Mediterrâneo Oriental no fim da Idade do Bronze. O colapso em cadeia de sistemas palaciais interdependentes. O que cai não é apenas uma cidade ou uma dinastia, mas um modo de organizar produção, poder e circulação de recursos. Redes longas, que durante séculos sustentaram elites, oficinas e exércitos, mostram-se incapazes de absorver choques simultâneos. Quando vários elos falham ao mesmo tempo, o sistema inteiro perde capacidade de se recompor.
A fragilidade nasce da própria eficiência. Palácios funcionam como centros de concentração, acumulam excedente, controlam artesãos especializados e redistribuem bens para garantir lealdade. Essa centralização exige previsibilidade. Secas prolongadas, interrupções de rotas marítimas, perda de cidades-chave e guerras custosas quebram essa previsibilidade. Sem metal suficiente, oficinas param. Sem oficinas, armas e ferramentas faltam. Sem armas, a capacidade de impor tributos e proteger rotas desaparece. O colapso não é instantâneo. Ele se manifesta como degradação progressiva, sentida primeiro nas margens e depois no centro. A queda de Troia se encaixa nesse processo como evento catalisador e sintoma ao mesmo tempo. A destruição de um nó estratégico reorganiza fluxos, mas também expõe a dependência excessiva de poucos pontos de controle. Vencedores tentam ocupar o vazio, mas encontram um ambiente menos estável do que aquele que motivou a guerra. Populações deslocam-se, comunidades menores assumem funções antes centralizadas, e a escrita administrativa, ligada aos palácios, deixa de ser necessária o possível por um período prolongado. O mundo não acaba, ele muda de escala. As consequências são observáveis no registro material. Grandes construções deixam de ser mantidas, cerâmicas padronizadas desaparecem, e a produção se torna mais local. O poder se fragmenta e a guerra muda de forma. Menos expedições distantes, mais conflitos regionais curtos. A memória da Grande Guerra sobrevive justamente porque contrasta com o que vem depois. Ela passa a representar o último momento em que um mundo conectado e hierarquizado ainda parecia funcionar. Nesse cenário, a Guerra de Troia ganha significado histórico preciso. Ela não é apenas lembrada por seus heróis, mas porque marca a fronteira entre dois regimes de organização. Antes dela, cidades investem em muralhas monumentais e redes longas. Depois, a sobrevivência depende de adaptação local e redução de ambições. O colapso do fim da Idade do Bronze não apaga o passado, mas o comprime em narrativas que explicam por que tudo precisou mudar de uma vez. Após o colapso do fim da Idade do Bronze, o mundo que emerge é menor, mais fragmentado e menos capaz de registrar a si mesmo por escrito. Nesse cenário, a memória assume uma função estrutural. Eventos que ajudam a explicar perdas profundas, deslocamentos e o desaparecimento de antigas elites são preservados porque oferecem sentido ao que foi vivido. A Guerra de Troia se encaixa perfeitamente nesse papel. Ela fornece uma narrativa ampla o suficiente para justificar ruínas, migrações e a quebra de antigas hierarquias, transformando uma crise prolongada em um episódio reconhecível e transmissível. Cantores e narradores orais operam como guardiões dessa memória. Eles não preservam dados administrativos nem cronologias exatas. Preservam relações de causa e efeito compreensíveis. Uma grande expedição, uma cidade poderosa, uma queda violenta e retornos difíceis formam um arco narrativo capaz de sustentar identidade coletiva. Cada repetição ajusta detalhes ao público e ao contexto, mas mantém o núcleo funcional. O mito não surge para enganar, mas para organizar lembranças em um mundo que perdeu seus arquivos. As linhagens desempenham papel central nesse processo. Em sociedades onde o prestígio precisa ser reafirmado sem apoio de grandes estruturas estatais, reivindicar antepassados ligados à Grande Guerra funciona como certificado simbólico de status. A genealogia mítica substitui documentos perdidos. A conexão com heróis de Troia legitima terras, liderança e autoridade local. Assim, a guerra permanece viva, não apenas como história contada, mas como ferramenta ativa de organização social. A fixação do mito também seleciona o que deve ser lembrado. A poesia enfatiza feitos individuais, honra e escolhas dramáticas, porque esses elementos são fáceis de transmitir e emocionalmente eficazes. Processos longos, como desgaste logístico, fome e colapso administrativo, são comprimidos ou transformados em vontade divina e destino. O resultado não é uma falsificação total, mas uma tradução. A linguagem muda,
mas a experiência central de ruptura permanece reconhecível. Com o tempo, quando a escrita retorna e os poemas são registrados, a versão vencedora da memória ganha estabilidade. O que era flexível se torna referência. A Guerra de Troia passa a ocupar lugar fundador na imaginação histórica, servindo como ponto de partida para explicar tanto a grandeza passada quanto a dureza do presente. A memória do conflito sobrevive porque continua útil. Ela conecta um mundo destruído a um mundo em reconstrução, oferecendo continuidade onde houve quebra. Assim, o mito não apaga a história. Ele a conserva de forma adaptada. A Guerra de Troia persiste porque sintetiza, em uma narrativa poderosa, a experiência de um sistema que entrou em colapso e precisou reinventar a si mesmo a partir das ruínas. Ao reunir todas as evidências materiais, os mecanismos operacionais e a forma como a memória preservou o evento, a Guerra de Troia deixa de ser um enigma insolúvel e passa a ocupar um lugar histórico preciso. Não como um relato literal de cada duelo, mas como a condensação de um conflito plausível, prolongado e devastador em torno de um ponto estratégico vital para o mundo do fim da Idade do Bronze. A cidade fortificada, as rotas controladas, a dependência do bronze, as coalizões frágeis e o desgaste logístico formam um quadro coerente de guerra possível, sustentada enquanto os sistemas ainda conseguiam funcionar. O que pode ser afirmado com segurança é a existência de uma Troia rica e bem defendida, repetidamente impactada por violência organizada, inserida em um ambiente regional marcado por instabilidade crescente. Também é verificável que os reinos micênicos possuíam capacidade administrativa e naval para conduzir expedições além-mar, embora a um custo extremo. O cerco prolongado, o desgaste interno, as disputas de comando e a busca por soluções indiretas correspondem a padrões observáveis em conflitos antigos bem documentados. Nada disso exige intervenção sobrenatural ou coincidência improvável. O que permanece no campo do plausível é a forma exata do desfecho. A abertura de portões por engano, traição ou estratagema é compatível com a dinâmica de cidades exauridas. O saque e a destruição final explicam tanto o registro arqueológico quanto a persistência do trauma na memória coletiva. Já os detalhes heróicos, os discursos e as ações individuais pertencem à camada literária que torna o evento transmissível, não à estrutura que o tornou possível. A Guerra de Troia, assim compreendida, não é exceção mítica em um mundo pacífico, mas expressão extrema de um sistema levado ao limite. Ela ocorre quando redes longas deixam de absorver choques, quando a guerra se torna ferramenta para resolver impasses econômicos e quando a vitória externa aprofunda fragilidades internas. Seu verdadeiro legado não é a glória dos vencedores, mas a evidência de que o modelo palacial do bronze não podia sustentar indefinidamente suas próprias ambições. É por isso que Troia ocupa um lugar tão persistente na história. Ela marca o ponto em que um mundo conectado, hierarquizado e dependente de fluxos complexos entra em colapso visível. O conflito recebe um nome, heróis e poemas, mas o que ele realmente representa é o fim de uma era de organização e o início de outra, mais fragmentada e adaptativa. A Guerra de Troia permanece porque foi grande o suficiente para explicar uma mudança histórica real, inscrita não apenas nos versos, mas nas ruínas que ainda resistem ao tempo. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.